Olá, queridos meus. Nossa temática de hoje, problemática da água. A questão hídrica, ela sempre movimentou vários temas ligados à geopolítica, seja a disputa por recursos como rios, Tigre, Eufrates, Jordão, seja a condição dos reservatórios para abastecimento mundial, bacia amazônica, bacia platina, os aquíferos. Então, as nossas aulas referentes à questão hídrica vão se subdividir em problemática da água, em hidrografia do Brasil e a condição de hidrografia mundo. As discussões referentes à água, então, elas sempre envolveram vários subtemas, elas sempre movimentaram, né, muitos dos temas de discussão dos plenários de encontros globais. Fundamental, seja para a agricultura, para o processo industrial, para a higienização e desenvolvimento urbano, para o recurso humano, para o trato dos animais, fundamental para o desenvolvimento de um espaço, seja rural ou urbano. Nós vamos ter, então, nesse recurso, um dos principais motivos de discórdia e uma das maiores preocupações, porque à medida que nós aumentamos a população, nós precisamos aumentar a captação de água para poder atender a esses volumes populacionais. Quando analisamos a quantidade de água potável no globo, nós percebemos que da água existente, 97% é água salgada, em forma de oceanos. Então, ela, nesse momento, apesar de existirem a dessalinização, ela não vai apresentar a condição adequada de consumo humano e nem de uso urbano. Dos 3% de água doce que nós temos, 70% são geleiras. Então, desses 3%, eu tenho 70% deles organizado em torno dos dois polos, norte e sul, também de difícil acesso humano. Desses 70%, geleira, dos três, né? 29% água subterrânea. Aí aqui nós vamos ter os lençóis hídricos, os aquíferos, os mananciais de água interna. E 1% vai ser, então, em formato de lagos e rios com acesso mais fácil. Desse 1% aqui, mais da metade, muito mais da metade, se encontra poluído. Por isso, a dificuldade no abastecimento e na captação. Nós vamos ter, então, a maior parte dos recursos hídricos do planeta de forma inacessível ou de forma a sair mais cara em relação à utilização humana atual. A água é um recurso renovável. Nós vamos ter a evaporação, formação de nuvem, condensação e chuva. Através dessa chuva, nós vamos ter a infiltração sobre o solo, a condição do escoamento em forma de lençóis de rios, de formações de lagos e alimentação subterrânea. Então, eu tenho um recurso renovável. Esse recurso pode perder a sua qualidade através da poluição atmosférica, muito hoje comentada. Nós tivemos vários momentos de chuva negra, que é a chuva onde nós vamos ter um índice de poluentes muito forte dentro dessa estrutura da atmosfera, fazendo com que ele desça, com que ele decapite em forma de chuva, além, né, da acidez dela ser maior. A estrutura hídrica é fundamental para manter o equilíbrio da biota, o equilíbrio da vida sobre o planeta. Não há vida sem água, né? E precisamos dessa água com qualidade, água limpa. As crianças são as que pagam o maior preço pela contaminação dos lençóis hídricos. Então, nós vamos ter aqui um ciclo renovável que alimenta tanto as águas subterrâneas quanto as águas emersas. O Brasil é um dos países que apresenta maior volume de água a nível de globo. Nós vamos estar com as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, Amazônica e Platina, correndo por territórios brasileiros. Nós vamos ter dois dos maiores reservatórios subterrâneos, os aquíferos Guarani e Alter do Chão, que também atenderiam o abastecimento de água potável a nível de Brasil. Só que acontece que boa parte desses recursos, principalmente dos rios, encontram-se em condições de poluentes, de forte contaminação. A captação da água, ela é fundamental para que possa atender os recursos das cidades, os recursos humanos.
Essa captação exige o tratamento de água para eliminar boa parte desses poluentes, né? Praticamente todos. Então, nós vamos ter os vários espaços de captação que no Brasil hoje, nas grandes cidades, se mostram ineficientes. Nós observamos no verão, todo verão, problema de abastecimento de água na parte litorânea brasileira. Seja em cidades de médio porte, como Joinville, de pequeno porte, como as praias, praticamente todas, né, não comportam a população que recebem de Santa Catarina, seja grandes cidades, caso de São Paulo, que é comum a condição de falta de água, infelizmente, ou pelos processos dessa captação. Um dos processos mais caros que nós temos é o sistema Cantareira, que entrou em colapso há alguns anos atrás, onde nós vamos ter uma altitude considerável com a formação de lagos e o bombeamento dessa água desses lagos que estão na Serra da Canastra, em Minas, para a área litorânea paulista. Então é um recurso caro, mas fundamental para atender a demanda, né? Precisamos repensar essa captação, porque praticamente todas as cidades da parte da fachada litorânea brasileira estão em condições bastante deficitárias de captação, principalmente no verão. A água, ela acaba perdendo a sua pureza, envolvendo vários elementos, alguns deles, né, bastante corriqueiros no nosso cotidiano, como, por exemplo, a poluição atmosférica, a condição da poluição urbana, a condição dos lixos sólidos, dos efluentes como esgoto, óleos, petróleos, né? Entre outros. O lixo orgânico é um dos principais poluentes dentro dos recursos. Nós vamos ter o esgoto aqui, fundamental para a perda da qualidade, inclusive da balneabilidade oceânica na fachada litorânea nossa. Esse lixo orgânico, ele acaba aumentando os micro-organismos existentes na água, seja de rio, seja de lagos, e isso acaba gerando a eutrofização desse espaço, o apodrecimento dele e, com isso, a morte de espécies. Nós vamos ter aqui vários espaços de poluentes sólidos também, com lixo sendo jogado em rios, em bueiros, em lagos, que acabam entupindo os mesmos e acabam desencadeando todo um conjunto de problemas. A água eutrofizada, ela acaba, os micro-organismos, né, eliminando a quantidade de oxigênio existente nela e, com isso, levando à morte de todo o conjunto vivo desse manancial. O lixo industrial é outro problema sério. Nós vamos ter aqui materiais constituídos, né, por minérios pesados, que são liberados via esgoto, apesar de ser proibido, apesar de nós já termos leis que versam sobre isso, ainda é muito comum serem liberados nos rios, o que acaba também gerando a poluição do espaço. Então, nós vamos ter vários espaços de tinturarias, de malharias, de empresas que acabam despejando esse churume, né, esses resíduos de forma direta sobre o espaço. E a área litorânea de Santa Catarina, nós estamos fazendo muito feio, tá, queridos? Porque é muito comum nós vermos esgoto a céu aberto sendo despejado no mar. Acaba perdendo-se a qualidade da água, qualidade da balneabilidade e aumentando os riscos de doenças. O churume ligado à suinocultura, ligado aos plantéis, aves, ligado aos rebanhos, também é um grande comprometedor da qualidade hídrica. Esse churume, xixi, cocô de porco, né, de ave ou do gado em si, acaba contaminando também os lençóis freáticos, contaminando os rios e gerando aqui a perda dessa qualidade. Nosso estado é muito comum todas essas práticas. Eu coloquei uma imagem aqui de cemitério para que possam lembrar que os cemitérios eles precisam ser planejados, porque como nós temos por hábito no Brasil enterrar os nossos entes queridos, se não for em lugar adequado, o churume da decomposição desses corpos compromete lençóis freáticos também. Então, nós temos vários espaços no Brasil que acabam perdendo a qualidade hídrica em virtude da condição de proximidade com cemitérios.
Quando eutrofiza essa água, excesso de matéria orgânica, eu vou ter, então, a perda das espécies, como essa imagem na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde a lagoa amanheceu morta. Imaginem o fedor desses peixes com uma temperatura média de 30 graus, que é o Rio de Janeiro, pode ser maior que isso, vocês sabem, assim que abrir o sol. Porque o peixe, ele decompõe muito rapidamente, ele já fede pela própria existência. Agora imaginem podre. Então, nós vamos ter aqui uma condição de saúde pública bastante afetada pela eutrofização. Isso acontece em todos os espaços onde eu tenho um excesso de micro-organismos, né? E aí pode ser rio, pode ser lago, pode ser até mesmo o mar. A contaminação por metais pesados, ela acaba desencadeando também intoxicações, alergias, reações diversas sobre o espaço humano. Lembrando que minerais metálicos pesados, quando absorvido, eles são cumulativos. Então, o peixinho consome a contaminação, nós comemos o peixinho e nos contaminamos também. Ele é cumulativo, né? E aqui envolve crustáceos, moluscos, peixes. Outro problema sério são os vazamentos de petróleo. Nós vamos ter a condição de vários pontos de vazamento, tanto em rios quanto no litoral, gerando aqui perdas imensas para atividades turísticas, para abastecimento de água, para processos de irrigação, para uso de porte industrial, sem considerar os desequilíbrios no bioma, né, fauna e flora contaminada e a configuração humana. Nós já tivemos vazamentos diversos, Rio de Janeiro, litoral nordestino. Essa imagem aqui envolve a bacia do Rio Paraná, que é uma bacia que passa pelo norte do estado de Santa Catarina. Bacia do Rio Paraná tem um dos mais importantes oleodutos nossos, e esse oleoduto vazou, gerando a contaminação enorme de afluentes do Rio Paraná e o comprometimento do abastecimento de água de 5 cidades. É esse que vocês estão vendo agora. Então, isso aqui é um dos afluentes do Rio Paraná, que foi todo contaminado. Prof, como é que eu tiro esse petróleo? Porque precisa ser tirado, né? Eu posso utilizar a condição da retirada manual. Eu posso utilizar dispersante. Dispersante é como se fosse um detergente, tão poluente quanto o petróleo. Ou eu posso esperar que a própria natureza consuma através dos micro-organismos. Nós temos bactérias que se alimentam de petróleo. Mas sempre o dano ambiental vai ser bastante volumoso, bastante sério. O lixo sólido sobre a água também é um outro problema severo. Nós temos a decomposição do lixo bastante demorada de alguns tipos, como vidro, plástico, entre outros, o que acaba alterando toda a condição de ecossistema marinho. Hoje nós já temos ilhas de lixo, chamados giros oceânicos, assim como nós vamos ter a mesma problemática ligada a rios. Nós já temos rios de lixo formados, né, pelo excesso de lixo, seja na Nigéria, seja em Camarões, no Quênia ou até mesmo no Brasil. Nós vamos ter afluentes do Tietê completamente contaminados. Outro problema que envolve a água é a questão do desperdício. Nós vamos ter falta de manutenção das linhas de abastecimento de água, problemas na captação da água, que acaba perdendo o recurso, e a configuração também de goteiras em casa, de excesso do uso de água, da ação, né, do desperdício no lava-roupa, calçadas, entre outros. A própria irrigação brasileira é por aspersão de água, o que acaba levando a muito consumo desse recurso. Se nós analisarmos alguns países, como por exemplo Israel, que é modelo em irrigação, naquele país é por gotejamento. Então o desperdício vai ser bastante severo a nível de Brasil, que acaba comprometendo também a quantidade desse recurso e levando ao questionamento, mais uma problemática ligada a ela, né? Então, seja lavando roupa, escovando dentes, tomando banho, seja fazendo terapia no chuveiro, porque o brasileiro faz terapia no chuveiro, né? Nós amamos um banho. Toda essa questão acaba gerando bastante desperdício. Os vazamentos são comuns
tanto na cidade quanto no campo, e isso acaba desencadeando a escassez da água. A falta de água é tão problemática quanto o excesso. No caso da falta de água, eu tenho a agricultura sendo comprometida, eu tenho a pecuária sendo comprometida e eu tenho a qualidade de vida humana sendo comprometida. O Brasil apresenta várias regiões com má distribuição do recurso, gerando períodos enormes de estiagem e de seca. Região do sertão nordestino é o nosso espaço mais famoso, o Polígono das Secas, mas não é o único. Vocês sabem que vários espaços do Brasil, seja do Sudeste, do Sul ou do próprio Centro-Oeste, acaba tendo dificuldade no atendimento desse recurso. O excesso de água passa a ser problemático também. O excesso de água, quando chove excessivamente, nós vamos poder desencadear sobre o território nacional deslizamentos de encosta, e todos os anos nós temos deslizamentos de encosta, a famosa, né, erosão lateral. Nós vamos ter as enchentes, e todos os anos nós sofremos com enchentes em diversas regiões do Brasil, aqui algumas de ação antrópica, outras de ação da própria natureza, sempre com efeitos bastante desastrosos. O estado de São Paulo é um dos estados que é mais recorrente, principalmente a capital, mas Santa Catarina sofre todos os anos também. Em ano de El Niño, esse problema aumenta. Joinville é uma cidade bastante afetada com enchentes, assim como nós vamos ter a região do Vale do Itajaí, como nós vamos ter a parte do Planalto Norte, a região do Oeste catarinense, que sofrem com enchentes, principalmente em anos de El Niño. E aí compromete toda a qualidade do espaço, né? Impermeabilização de solo aqui vai ter uma responsabilidade muito grande, porque seja em São Paulo, capital, ou na nossa cidade, a infiltração da água vai ser menor. E com essa infiltração menor, ela escorre mais rapidamente para os rios, gerando, né, a condição de enchentes. Sem água potável, não há vida. Então, nós vamos ter que investir em vários recursos, um deles é a dessalinização e a reciclagem da água. Nós vamos ter cidades como Santos, no Brasil, que já reciclam a água, e países inteiros do Oriente Médio que trabalham com o processo de dessalinização. Lembrando que a dessalinização é cara, então ela acaba encarecendo esse recurso. A maior parte do Oriente Médio consome água voltada de icebergs ou importa de países com abundância, né? O processo de irrigação que eu havia comentado com vocês, esse aqui é o processo na imagem por aspersão, nós jogamos água em todo o espaço. Esse processo é o que nós mais utilizamos no Brasil, seja na região sul, sudeste, centro-oeste, ou até a própria região nordeste. Aqui eu tenho uma irrigação excessiva sobre o solo. O processo mais eficaz é o israelense, que eu utilizo por gotejamento. E as geleiras, que hoje são fonte desse recurso hídrico, muitos países se utilizando, né, do derretimento de geleiras para alimentação humana, para processos de uso humano. Então, essa é a nossa aula sobre problemática da água. Beijo no coração de todos.